Oi, turma! Vamos fazer agora a resolução da prova de 2016, modelo A da SpaceX. Então, quem está estudando para as provas militares, esses exercícios são bem legais para a gente estudar. Estão prontos? Então, vamos lá. Pessoal, esse exercício, ele parece ser um exercício simples, assim, de balanceamento primeiro. Então, a gente tenta contar quantos átomos tem da direita, quantos átomos tem na esquerda e fazer o ajuste. Só que esse exercício em particular, você não vai conseguir fazer isso. Você pode até tentar e você vai ver que não vai dar certo. Porque esse exercício, na verdade, é um exercício de oxirredução. Então, a gente só vai conseguir balancear essa equação fazendo a oxirredução. Para isso, o que a gente vai precisar? Saber, primeiro, que quem está reduzindo e quem está oxidando. Então, vamos pegar os elementos que estão nessa reação e vamos ver quais deles estão mudando o NOx. O que é o NOx? É a carga, tá? Então, nós temos aqui o cobre. Todo elemento, quando está no seu estado fundamental, ou seja, ele está sozinho, está lá quietinho, de boa, a carga dele é zero. O que é essa carga? Essa carga é a diferença entre prótons e elétrons. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, eu tenho um íon cátion positivo. Se eu tenho mais elétrons do que prótons, é um ânion negativo. Então, se ele está quietinho sozinho, é porque o número está igual, ele está em equilíbrio, então a carga dele é zero. Só que aqui ele vai mudar de carga, porque aqui ele não está sozinho. Como que eu vou saber qual é a carga do cobre quando ele está nessa substância? Então, eu vou fazer separadinho aqui para você, que a gente vai relembrar umas coisinhas antes. Quando eu monto a minha substância, eu tenho um íon, um positivo e um negativo. A soma de positivo e negativo tem que dar zero para que essa substância ou essa molécula esteja em equilíbrio. Então, ela tem que dar a carga total igual a zero, para ela estar estável. Aí, como que eu vou saber quem é o positivo? É sempre do lado da esquerda e aqui do lado da direita, a minha direita, né? Eu tenho o meu negativo. Mas qual que é a carga deles? Vamos lá. Quando a gente monta um composto desse, eu vou ter o meu cobre e eu vou ter o NO3, que é um íon. Se você olhar a tabela de íons, você vai achar NO3, o íon nitrato. Depois eu vou mostrar na tabela esse íon para vocês. Se esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Se eu juntar CuNO3, eu tenho nitrato de cobre 1. Por que de cobre 1? Porque cobre pode variar o NOx. Então, se você pegar a tabela, depois eu mostro lá, tabela de cátions, o cobre, ele pode ser mais 1 ou pode ser mais 2. Então, a gente precisa olhar na tabela para ver qual vai ser a carga dele. Mas aqui eu não sei. Então, se ele é 1 e esse é 1, eu junto, eu tenho nitrato de cobre 1. Mas o problema nos deu esse 2 aqui embaixo. De onde vem esse 2? Olha só. Se eu tenho cobre mais 2 e o NO3 menos 1, quando eu faço a ligação desses dois íons, esse 2 aqui, ó, ele vem aqui para baixo. E esse 1, ele vem para cá. Só que 1, a gente não precisa escrever. Então, ele vai ficar cobre, NO3, e o NO3 duas vezes. Porque como ele é menos 1, o cobre está precisando fazer duas ligações, né? Porque ele tem duas cargas positivas, ele precisa fazer duas ligações. Um NO3 vai ligar com esse aqui e o outro NO3 vai ligar com esse aqui. Então, eu vou ter dois íons NO3 para um cobre. Então, é daqui que vem esse 2. Se o problema nos deu a fórmula, fica muito mais fácil, porque é só eu voltar. Se eu sei que esse 2 veio daqui de cima, eu faço o contrário. Eu trago esse número para cá
e o número daqui eu trago aqui para cima. Então, eu vou ter cobre mais 2, NO3, menos 1. Então, se eu não sei quais são as cargas, eu faço esse joguinho. Se ele me deu a fórmula, fica muito mais fácil. Porque quando ele dá a fórmula, eu pego esse índice que está aqui embaixo e jogo para cima do outro cara. Só faço essa inversão. Por quê? Porque quando eu montei esta substância, eu fiz isso. Eu peguei essa carga, joguei para cá, essa carga, joguei para cá. Porque eu estou fazendo isso aqui, ó. E aí eu somo os dois positivos com os dois negativos, e isso aqui me dá 0. Então, eu já sei que este cobre aqui, por causa deste 2, vai ter uma carga mais 2. Cada íon deste é menos 1. Multiplicado por 2 dá menos 2. E eu tenho 0 aqui na minha molécula. Tudo bem, pessoal? Então, nós pegamos aqui o nosso cobre e vamos ver o que aconteceu com ele quando ele virou produto. Agora, quem que a gente vai pegar? Hidrogênio, a gente nunca usa, tá? Pode esquecer. O hidrogênio, ele não tem variação, até porque ele só tem um elétron na última camada, não tem como ele variar. O oxigênio, ele até varia, né? Ele pode ter NOx diferente de menos 2, mas é muito difícil. Se tiver um outro elemento, você pega o outro elemento. Se não tiver ninguém, aí você tenta o oxigênio, mas deixa ele sempre por último. Como a gente tem ainda o nitrogênio, vamos ver o que está acontecendo com esse nitrogênio aqui, ó. A gente já viu que o NO3 é menos 1, então menos 1 do NO3 com mais 1 do hidrogênio zera a carga dessa substância. Só que eu quero avaliar somente o nitrogênio, então eu vou ter que fazer 1 por 1 aqui. Então, hidrogênio fixo é sempre mais 1. O oxigênio, se eu não tenho nada que me indique um número diferente, ele vai ser menos 2. Menos 2 vezes 3, porque eu tenho... O menos 2 é para um átomo só de oxigênio. Esse 3 me indica que eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, beleza, eu vou multiplicar. Vai dar menos 6. Que número, somado com mais 1, subtraído menos 6, vai dar 0. Se eu colocar aqui, mais 5, né? Mais 5 com mais 1, mais 6, com menos 6, eu tenho 0. Então, esse nitrogênio aqui, o NOx dele é mais 5. E esse nitrogênio aqui do outro lado? O oxigênio é menos 2. Se o oxigênio é menos 2, quanto tem que valer o nitrogênio para isso aqui dar 0? Tem que valer mais 2. E aí, a soma deles dá igual a 0. Então, o que nós temos? Nós temos duas semi-reações de óxido de redução. Eu tenho uma do cobre, que era cobre 0, que passou para cobre mais 2 elétrons. Como assim mais 2 elétrons? Gente, olha só. Quando eu tenho 0, é porque eu tenho o número de prótons, que é a carga positiva, igual ao número de elétrons, que é a carga negativa. Então, eles formam um casalzinho. Quando eles formam um casalzinho, eles se anulam, um anula o outro. Quando 2 destes elétrons resolvem procurar um outro próton em um outro átomo, eles deixam 2 prótons sozinhos. E aí eu tenho uma carga positiva, porque eu tenho 2 prótons solteiros, enquanto os elétrons foram passear no Tinder. Então, quando eu tenho que a carga ficou com mais 2, é porque eu tô com 2 prótons sozinhos, sem elétron. Mas eu tenho que colocar aqui os fujão. Eu tenho que dizer que eles estão saindo. Quem que está saindo daqui? Né? Estão saindo daqui 2 elétrons. E quando 2 elétrons estão fugindo, o que está acontecendo? Percebam que o cobre passou de 0 para mais 2, beleza? Isso quer dizer que o NOx dele aumentou. Quando o NOx aumenta, significa que ele está perdendo elétrons.
Se ele está perdendo elétrons, significa que ele está oxidando. Então, ele é o cara que vai oxidar. Ele está perdendo elétrons, ele está perdendo massa, ele está... Lembra do ferro? O ferro, quando enferruja, ele começa a ficar meio farelento, porque ele está perdendo os elétrons, ele está perdendo massa, ele está oxidando. Então, é o que está acontecendo aqui. Quando você está perdendo os elétrons, você está oxidando. Se ele está oxidando, significa que ele está provocando a redução de um outro elemento. Então, ele é o agente redutor, porque ele provoca a redução no outro. No momento que ele oxida, ele provoca a redução em outro elemento. Quando ele reduz, é porque ele está provocando a oxidação de outro elemento. Então, se ele é o agente redutor, quem que ele está provocando? Em quem ele está provocando essa redução? No nitrogênio. Porque o nitrogênio, olha só, ele era mais 5. E aí ele passou para nitrogênio mais 2. O que aconteceu aqui? Ele tinha 5 prótons sozinhos. Estavam lá no Tinder, perdidos, procurando um par. 3 deles conseguiram um parzinho. Então, 3 deles aqui deu match. E aí, ficou zerado. Sobraram 2 solteiros ainda, que são esses 2 que estão aqui. Então, esse nitrogênio mais 5, ele ganhou 3 elétrons. Como eu sei que ele ganhou? Porque ele conseguiu anular 3. E esse aqui, eu posso dizer que esse aqui perdeu? Não, porque a reação está nesse sentido. Então, é o que aconteceu com esse aqui. Esse aqui, ele teve que ganhar 3 elétrons para que o nitrogênio aqui no produto ficasse com uma carga mais 2. Tá? Então, nitrogênio mais 3 igual ao nitrogênio mais 2. O que está acontecendo com o NOx dele? O NOx dele passou de mais 5 para mais 2. Então, o NOx reduziu. Tá? Ele ganhou ou ele perdeu elétrons? Ele ganhou elétrons, né? Eu tinha o nitrogênio mais 5. Quando ele foi para nitrogênio mais 2, ele precisou ganhar elétrons para poder ir para nitrogênio mais 2. Então, ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, o que aconteceu com ele? Ele reduziu. Se ele reduziu, ele é agente oxidante. Tá? Então, aqui nós já matamos uma parte do nosso exercício. O que ele pede aqui, ó, quem é o agente redutor da reação? Então, o agente redutor é o cobre. Ó, se eu só acho essa parte aqui, ó, eu já elimino 2 alternativas, eu já elimino a C e a D. Se eu sei o nome desse cara aqui, eu já fechei o exercício, tá? Então, cuidado quando você está fazendo prova com alternativa, acha o resultado e já confere lá, ó. Sabendo que é o cobre, eu já eliminei 2 alternativas. Agora, se eu sei o nome desse cara aqui, eu já mato a questão, tá? Porque eu só tenho uma alternativa com o nome dele certo. Então, vamos matar essa aqui logo. Depois a gente termina de fazer para ensinar vocês como é que você faz. Mas a gente vai já matar esse exercício aqui. Olha só. Cobre. Ele pergunta, ó, quem é o composto iônico. Gente, o único composto iônico aqui é esse cara, porque é o único que tem ligações iônicas. Aqui é ligação covalente, aqui é ligação covalente. Aqui é ligação iônica, né, do cobre com nitrato, ligação iônica. Então, esse cara aqui é o nosso composto iônico. Não tenha dúvidas quanto a isso. A água é sempre molécula, sempre covalente. Aqui eu tenho gases, aqui é covalente também. Então, vamos lá. Eu tenho cobre mais 2 e eu tenho o NO3 menos 1. Para achar o nome desse aqui, a gente vai na tabela de íons que eu vou mostrar para você.
Para nomenclatura, então a gente vai usar essa tabela de ânions e cátions que tem NOx variado, tá? Então a gente vai procurando e vai encontrar aqui, ó, NO2 menos 1 e NO3 menos 1. Então o NO2 é o nitrito e o NO3 é o nitrato. Aí vocês vão ver aqui, ó, nos cátions com NOx variáveis, que a gente tem o cobre mais 1 e o cobre mais 2. Então, quando a gente fizer a nomenclatura, eu preciso indicar qual cobre eu estou usando, se é o mais 1 ou se é o mais 2. Então, nós achamos aqui o nome dele, que é o nitrato. Nitrato. Esse cobre tem um nome especial, mas aqui ele não está pedindo, ele só está pedindo se é cobre 1 ou cobre 2. Então, nitrato de cobre, qual que é o NOx? O NOx é 2, nitrato de cobre 2. Pronto, eu já matei o exercício, eu já sei qual é a letra correta. Não preciso nem fazer o balanceamento de equações, já posso encerrar aqui. Mas eu vou fazer o balanceamento agora, para você aprender a fazer o balanceamento através da oxirredução. Então vamos lá, eu reescrevi aqui as duas reações, semi-reações de oxirredução, para a gente chegar na nossa reação final. Então, quando a gente faz reações de oxirredução, eu vou somá-las, tá? Só que para eu somá-las, eu preciso eliminar os meus elétrons, porque na reação final, olha aqui, ó, a reação final não tem nenhum elétron aqui, então eu preciso eliminar esses elétrons. Para eu conseguir eliminar, esse número precisa ser igual a esse. Então, que número eu posso usar aqui uma multiplicação para que esse número de elétrons fique igual a esse número de elétrons, e como eles estão do lado oposto da seta, eu consigo eliminar. Não tem nenhum número que eu multiplique por 2 e multiplique por 3 e dê o mesmo resultado. Então, o que eu faço? Eu inverto. Se aqui eu tenho o 3, eu multiplico essa equação inteira por 3. Se aqui eu tenho 2, eu multiplico essa equação inteira por 2. A gente faz isso toda vez que eu não tenho um único número que dê para eu fechar, tá? Por exemplo, se eu tivesse 4 aqui, era só multiplicar de cima por 2 que eu teria 4 aqui, fechou. Só que aqui eu não consigo fazer isso, então eu preciso de um número que iguale os elétrons. Para isso eu inverto o valor que eu tenho em cada uma das semi-reações. E agora eu vou multiplicar todo mundo. Então, esse 3 aqui vai multiplicar todo mundo. Eu vou ter 3, CO0, vem pra cá, 3, cobre mais 2, pra cá, 6 elétrons. A mesma coisa eu vou fazer embaixo. 2, N5 mais 5, mais, multiplica aqui, 6 elétrons, multiplica aqui, 2N mais 2. Agora sim, eu posso eliminar aqui os meus elétrons, um anula o outro, e quem sobrou? 3, cobre 0, mais 2, nitrogênio mais 5, 3, cobres mais 2, N mais 2. Pronto. Agora eu vou voltar para a nossa reação inicial. Eu vou reescrever essa aqui. Reescrevi a nossa função. Agora eu vou pegar esse índice estequiométrico desse cobre 0 e eu vou pegar o índice estequiométrico desse nitrogênio aqui do produto. Então, esse índice eu vou trazer para cá. Tá? Esse índice eu vou trazer para cá. Aonde o nitrogênio vale mais 2? Aqui, né? Com o oxigênio. Então, esse índice eu trago para cá. Agora, a gente começa a fazer o balanceamento. Do lado de cá tem cobre, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Do lado de cá também, cobre, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Quantos cobres eu tenho aqui? 3. Quantos cobres eu tenho aqui? Só 1. Então, eu vou multiplicar por 3 aqui. E aí, 3 vezes 1
eu tenho 3 cobres também do lado de cá. Nitrogênio, aqui eu só tenho 1. E aqui eu tenho 2 nesta molécula e eu tenho mais 2 aqui. Lembra? Que a gente fez esse esqueminha aqui, ó. Para 1 cobre, eu tenho 2 nitrogênios. Então, eu tenho 2 aqui, mais 2 nitrogênios aqui, só que eu tenho 3 moléculas dessa aqui. Então, eu vou ter 2 vezes 3, porque esse 3 aqui é para todo mundo. Então, eu tenho 6 mais 2, 8. E aqui eu só tenho 1. Vou ajustar o lado de cá agora. Vou botar um 8 aqui. 8 vezes 1, 8. Pronto, nitrogênio balanceado. Agora eu vou para o hidrogênio. Tenho 8 hidrogênios do lado de cá. Desse lado aqui, eu tenho 2. Que número multiplicado por 2 dá 8? 4. 4 vezes 2, 8. Então, agora eu tenho 8 do lado de cá. Falta somente o meu oxigênio. Então, vamos lá. Do lado de cá, eu tenho 8 vezes 3, 24. Do lado de cá, eu tenho 4 vezes 1 dá 4. Mais 2 vezes 1, mais 2. E aqui eu tenho 3 oxigênios vezes 2. Ok? 3 átomos de oxigênio vezes 2. Lembra aqui, ó. 3 átomos aqui, 3 átomos aqui. Então, vezes 2. 3 vezes 2, mas eu tenho 3 moléculas dessa. Então, eu tenho esse cara aqui, repetido 3 vezes. Então, vou multiplicar por 3 de novo. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Com 2 dá 20, com 4, 24. Todo mundo balanceado. Agora, falta nós somarmos os índices, né? O soma dos coeficientes que ele pede. Então, quem são? É o 3, o 8, 4, 2 e o 3. 8 com 2 dá 10, com 6, 16, 17, 19, 20. Pronto, resolvido. Simples assim. Voltando agora para a nossa prova, para pegarmos a resposta. Então, vamos lá. A soma dos coeficientes estequiométricos nós achamos que é 20. Então, tem que ser ou a resposta B ou a resposta E. O nosso agente redutor é o cara que está oxidando. Então, o agente redutor é quem oxida. E nós vemos que quem está oxidando é o cobre. Então, nosso agente redutor é o cobre. Então, tem cobre aqui, tem cobre aqui. E o nome do composto iônico formado, o nitrato de cobre 2. Então, tá aqui, ó, a resposta, letra B. Se você tivesse encontrado o 20 e o nitrato de cobre 2, você já matava a questão aqui na letra B. Então, pessoal, é isto. No próximo vídeo, o exercício de número 34 da prova da SPSEC de 2016. Até o próximo, gente. Valeu!